Começa agora mais um bate-papo com o Diego Rezende e Rosinha. O Diego, um tempinho atrás, foi para Dubai e hoje ele está em Las Vegas. Quem pode, pode. Eu fico trabalhando aqui, mas não tem problema nenhum. E vamos fazer o seguinte: se inscrevam no nosso canal, toque o sininho, nos acompanhe aí, espalhe para os amigos, para os inimigos, papagaio, periquito, para todo mundo, tá bom? E hoje nós temos uma convidada especial, 8 vezes campeã paulista, tricampeã brasileira, 3 vezes campeã pan-americana e 4 vezes vice-mundial. Já viu isso? Nós temos a Mariana Magalhães. Prazer ter você com a gente, viu, querida? O prazer é todo meu. Fiquei muito feliz quando o Diego me convidou para participar aqui com vocês. E faltou, né? Faltou, não veio. O Diego... Mas eu me sinto muito especial podendo entrevistá-la, viu? Ah, eu também. O Diego é meu colega desde a faculdade. A gente sempre teve uma amizade bem legal e hoje eu posso dar aula de jiu-jitsu para os filhos dele. Então a gente está sempre juntos aí nas missões. Sempre que eu preciso, ele está sempre também ajudando aí nos campeonatos. Que bom, né? Agradeço. Você é natural, não daqui de Tu, não, né? Não, eu sou de Jundiaí. Ah, de Jundiaí? Isso. E essa passagem... Eu achei que fosse de Santos. O que tem de Santos na sua vida? Ah, sim. É que foi, por exemplo, nasci em Jundiaí e já fui direto para Santos. Então, na verdade, eu até costumo dizer que eu sou de Santos, né? Porque eu fiquei de eu nascer até 13 anos em Santos e depois eu vim para Salto. E assim, como foi a sua adolescência em Santos, por exemplo? Olha, eu estava conversando ontem... Sua infância, né? Desde a infância. Estava conversando ontem com uma amiga minha. Amanhã eu tô embarcando num cruzeiro aí, um cruzeiro do jiu-jitsu. A gente vai lá prestigiar, a gente vai ter uma palestra sobre jiu-jitsu, vou participar, então vai ser bem legal. E o meu pai trabalhava no porto em Santos. Ah, tá. E quando eu era nova, ele me levava até a todos os navios que chegavam. Que atracava lá? Ele falava, vamos lá pra você ver como é bonito. E eu sempre fui, só que nunca usufruí do navio. Só olhava. Gigantesco, né? Olhando assim, de baixo pra cima. Olhava tudo, passeava e saía, ia embora. Então, eu tenho boas lembranças lá de Santos, que foi enquanto meu pai ainda estava vivo. Foi lá que eu iniciei também nas artes marciais, né? Lá eu comecei a fazer capoeira, que eu faço as artes marciais. Bem menina, assim? Desde criança. A partir dos 5 aninhos eu já estava nas artes marciais. E o que te chamou a atenção? Você falou, vou fazer capoeira. Então, o sonho da minha mãe era que eu fosse bailarina. Aí não deu muito certo. E aí eu estudava num colégio onde tinha capoeira. E aí eu comecei a praticar. E aí todo mundo falava, nossa, você é habilidosa, você leva jeito. Eu sempre gostei, né? E também eu era um pouco briguenta, e aí fazia um pouco de parte eu aprender como... Se comportar, né? E daí eu entrei na capoeira, depois karatê. A capoeira eu continuei até meus 18 anos, foi quando eu conheci o jiu-jitsu. A capoeira e o karatê você fez ao mesmo tempo? Sim, quando eu era criança. E depois você migrou pro jiu-jitsu? Sim, daí com 18 anos eu já morava aqui em Salto. Na sala ao lado, da onde eu fazia capoeira, acontecia uma aula de jiu-jitsu. Só que eu olhava, só tinha homens, mas eu me interessei, né? Eu falei, nossa, um dia eu quero treinar isso daí. Demorei uns 6 meses ali, olhando, paquerando o jiu-jitsu, até que eu falei, vou fazer uma aula. Aí, depois que eu fiz a primeira aula, falei, é isso que eu quero. Mas essa motivação foi o quê? Você assistindo essa aula, vendo a performance, porque existe uma diferença entre as artes todas aí, né? Sim, é bem diferente, né? O jiu-jitsu é um esporte de contato total. E a capoeira já não é, né? Uma capoeira já tem... É uma arte, é uma dança, é totalmente diferente. Mas eu queria mais do que aquilo, né? Eu queria participar de competição, eu sempre fui muito competitiva. E a capoeira não tem isso, né? Tem alguns jogos mundiais, essas coisas, mas não chega a ser uma competição que você precisa se preparar para estar lá. E aí um amigo meu fazia jiu-jitsu, falou, vem fazer uma aula com a gente. Daí eu fui e me apaixonei. A capoeira, ela é originária brasileira ou ela é africana? Africana. Africana. Sim. Tem a capoeira de Angola, tem alguns tipos, né, da capoeira. Mas lá, desde muito tempo, os africanos já jogavam capoeira. É interessante, né? Essa imigração, né? Trazer essas coisas, migrar para alguma coisa. E o karatê?
você estava na dança, na ginga da capoeira. O karatê é mais bruto. Como eu falei, eu achava que eu era briguenta, que eu era... O karatê é soco, é chute, então eu achei que eu ia gostar de aprender a dar soco, dar chute. E na verdade era engraçado porque meu avô me levava num clube onde minha mãe achava que eu estava no balé. E eu ia pro karatê. Tá. Aí eles descobriram quando foi o exame de faixa, sabe? Daí minha mãe, mas você não tá no balé? Daí eu falei, não, mãe, eu tô no karatê. E eu era pequena, né? Então, aí que eu comecei a me interessar pelas competições. Fui primeiro campeonato, minha primeira medalha foi no karatê, fazendo um kata de equipe. E nós ganhamos pela melhor performance. Aí que eu falei, medalha. Gostei. É. Vou mais adiante nisso. Como você disse, você entrou nas artes marciais para talvez amenizar esse negócio de brigar, um comportamento. Então, depois, claro, hoje você como professora, mestre, você acredita muito que o esporte muda vidas, né? Com certeza, né? O esporte salva, né? A gente costuma dizer que o esporte salva vidas. O jiu-jitsu, principalmente. Quando eu conheci o jiu-jitsu, eu tinha 18 anos, eu entendi que se eu brigasse, por exemplo, eu não poderia defender a bandeira do jiu-jitsu. Eu entendi a diferença de luta e de briga, né? Então, eu foquei a energia ali da briga na luta. Então, já que eu quero brigar, então você vai lutar. Você vai lutar com quem também sabe lutar. Você não vai, de repente, arrumar uma confusão, passar uma covardia, briga. Né? Exatamente. E é isso que eu passo hoje para os meus alunos, né? Porque as crianças acabam brigando na escola, esse negócio do bullying. Eu ensino eles a se defender, a saber como fazer e também saber o momento certo de usar. Né? A criança não precisa apanhar na escola e chegar em casa chorando. Ela vai saber se defender, mas ela também não vai poder ensinar na escola a dar um mata-leão. Ela não vai poder dar um mata-leão numa criança que não está fazendo nada para ela. Então, eu ensino a arte da defesa e o momento certo de poder usar. Acaba tendo lado educativo e emocional também, né? Muito. E a gente vê o esporte em si tirando adolescentes de droga, desses caminhos, né? Isso é super importante, né? Sim. Você teve algum caso específico nessa caminhada? Eu tive 2 garotos muito novos que eles chegaram. Eu já faço uma leitura visual na primeira aula, né? Eu já tenho uma experiência. Eu sou professora de educação física. Você é formada em educação? E eu sou professora há mais de 20 anos. Então, eu já tenho um olhar, assim, da primeira aula que a pessoa faz, né? E um garoto chegou e falou, olha, eu gostei muito, mas a minha mãe não pode pagar a academia. Ele foi sincero. Daí eu falei, eu queria conversar com sua mãe. Minha mãe não vai querer vir aqui. E durante 1 mês eu tentei falar com essa mãe. E a mãe não foi, realmente. E ele treinando. Aí eu falei pro meu marido, eu acho que a gente pode ajudar esse garoto. Aí eu dei o kimono, e aí ele começou a treinar, daí eu falei pra ele assim, o que você faz quando você não tá aqui? Eu já imaginava, né? Daí ele, eu gosto de andar de bicicleta, eu fico na rua andando de bicicleta. Eu falei, e estudar? Eu parei. Falei, então vamos combinar. Você continua jiu-jitsu aqui comigo, o seu pagamento vai ser você ir pra escola. Aí ele ficou meio assim, depois, no outro mês, sensei, eu voltei para estudar. Falei, poxa, que legal. Aí ganhou 1 grau na faixa. Eu falei, você só vai conquistar sua faixa azul, né, que era a próxima faixa dele, se você me mostrar resultados na escola, né? Porque eu não quero você indo pra escola arrumando confusão, não quero você indo pra escola... E eu não quero você andando com pessoas também que pode te levar para um mau caminho, né? Comecei a orientar sobre bebida, sobre droga. E deu super certo. Quando eu tive uma proposta que um rapaz de uma empresa queria alguém para trabalhar que fizesse jiu-jitsu. Que bom. E hoje as empresas estão procurando pessoas assim, porque quem faz jiu-jitsu consegue resolver as coisas no sufoco. Então, para a empresa... Sob pressão. Exato. Tá. É mais fácil. Porque ali ele tem que resolver na hora da luta É isso. E eu indiquei ele, falei, seja o que Deus quiser. E deu super certo. Hoje ele já não trabalha mais nessa empresa, mas trabalha em outra. Agora ele já tem a família dele. Que bacana. E vira e mexe, eu falo com ele me liga. O professor, o mestre, né? Ele vira o legal porque isso, a rebeldia da criança talvez não escute o pai,
não escute o professor, né? Mas naquele momento ali que você está num momento de descontração, de ensino da arte, de defesa, disso, aquilo, você consegue chegar num ponto Sim. que os outros não Eu consigam, né? recebo áudio de mãe, Mariana, por favor, fala aqui, que se ele não fizer a lição de casa, ele não vai trocar de faixa. Então eu falo, faz a lição para você. Então acaba sendo uma troca Uma bem troca. legal ali com os pais. A gente tem resultado de crianças com TDAH, com crianças com autismo, que lá na minha academia todo mundo é igual, sabe? Eu trato todo mundo do mesmo jeito. E eu tenho um resultado assim em um mês muito legal, das mães elogiando, agradecendo. E também faço um trabalho sobre alimentação, qual a importância da alimentação para um atleta, para um lutador. Então já começa desde a base lá, desde os pequenos. Você dá aula só para crianças? Crianças e adultos. Nossa. Mas o foco maior são as crianças. Começa em que idade? 3 anos. 3 anos. E você já orienta, então, na alimentação. Talvez uma criança não goste de uma verdura, né? Uma fruta. Começa a aprender Sim. essa... E o paladar, né? Porque às vezes não quer nem experimentar, porque, né? Terça-feira eu fiz uma aula bem legal. Eu falei, cada criança vai trazer uma fruta picada. Nós vamos fazer uma salada de fruta. Você só não fala, você faz na prática, né? Isso que é importante. Aí a gente fez uma salada de fruta, até tá lá no meu Instagram, o vídeo, bombou o vídeo. Legal. E crianças que, por exemplo, tem criança que só come maçã, ou só come a banana. E nesse dia, eles estavam empolgados com a salada de fruta, comeram todas as experimentando frutas. tudo, né? E durante o dia todo eu recebi elogio das mães, de outros professores. Experimenta outros sabores, né? Que às vezes vê... Porque a gente é assim, né? É aparência, né? Não quero isso, daquilo. E hoje, com essa diversidade, né? De bolacha, de refrigerante, disso, daquilo, é difícil segurar a criança em si, né? O açúcar, aquela coisa toda. É o doce, o refrigerante e o celular, né? Que a gente tem que tirar das crianças. Tem que evitar pelo menos, né? Às vezes a gente vê, né? Criança pequena, o pai já molhando a chupeta num refrigerante, né? Como que depois você vai educar nisso, né? O paladar já cresce, Já cresce com aquele gosto. Isso né? vem mais de casa do que de mim, né? Eu só consigo orientar, mas isso aí vem de casa, essa educação alimentar, essa educação na escola, o respeito, isso vem de casa. A criança tá comigo 2 vezes por semana, então eu tento ajudar. Os outros 5 dias não tem jeito, né? Mas a gente vê experiências nisso. No futebol mesmo a gente vê muito isso, nessas escolinhas também, né? Se você for mal, tá fora. Então acaba que a criança acaba se esforçando até quando não quer. E acontece dessas crianças também levarem isso para casa, né? Não, eu não vou comer isso porque a professora falou que esse alimento aqui é melhor que aquele. Acaba acontecendo isso. Sim. Não acaba? Sim, com certeza. Como que é a graduação dentro do jiu-jitsu? Tá. A graduação começa com as crianças, vai trocando a faixa. Certo. Então, todo atleta, toda criança, todo mundo que quer experimentar o jiu-jitsu, chega na academia, é a faixa branca, que é o início. Certo. Aí depois vem a cinza, depois vem a amarela, depois vem a laranja, depois vem a verde. Aí termina o ciclo infantil. Aí, nesse período até 15 anos. Nesse período ele vai, até 15 anos, ele tem que passar por essas... faixas. Eu posso chegar com 12 na última e fico mais 3 nela, é isso? Tem que esperar. Então não tem assim, de 1 em 1 ano, de 6 em 6 meses. Só que após os 15 pode acontecer isso? Não, também. O jiu-jitsu não é tão... A graduação do jiu-jitsu demora um pouco mais do que as outras, né? O taekwondo hoje, com alguns anos, você já se forma faixa preta. Em pouco tempo. O karatê, o jiu-jitsu não. Eu demorei 13 para me tornar faixa preta, porque eu comecei com 18. Mas hoje em dia, em 10 anos aí, se você começa adulto, você se torna um faixa preta. A minha filha, pra você ter ideia, ela começou tão novinha que ela passou já por a faixa cinza e branca, que é uma intermediária, a cinza, cinza e preta, amarela e branca, amarela, amarela e preta, laranja e branca, laranja, laranja e preta. Ela já tá na 9ª faixa, ela tem 12 anos. Então, e ainda eu tenho mais 3 anos aí pra trabalhar com ela, faixa verde. Chegar na verde. Depois a segunda etapa é? Adulto, né? Juvenil e adulto. Que é azul, roxa, marrom e preta. Todas essas têm um tempo estimulado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Você precisa respeitar. Pelo menos eu e minha equipe, né? Eu venho de uma equipe pura de origem, que é a AOA. Então a gente respeita esse tempo para dar a graduação.
Mas nessa graduação que você falou que tem que respeitar esse período, existe um tempo mínimo de exercício dentro? 6 meses, 1 ano, 1 ano, 1 ano e meio, 2 por anos. faixa. Uhum. E tem a prova para isso depois? A gente faz a Tá. nossa avaliação. É o kata que fala ou não? Não. A gente tem a nossa graduação no final do ano. E aí a gente vai preparando eles o ano inteiro para a avaliação, que é a teórica e prática. Depende da sua graduação, vai aumentando. E no dia da graduação é só a festa. E você faz na própria academia isso? Não, a gente faz aqui em Itu, normalmente no ginásio de esportes, porque a gente faz com toda a nossa equipe AOA. Então são alguns professores, alguns alunos. Esse ano tinham 400 crianças e uns 400 adultos na graduação. O que é a equipe AUA? Academia Octávio de Almeida. Porque tem, que nem no judô, por exemplo, tem o Shigorokano, tem ramificações diferentes do Isso, jiu-jitsu. exatamente. Quais são assim? A Octávio de Almeida, o Octávio de Almeida é o pai do meu mestre, Otávio de Almeida Júnior. Ele é diretamente ligado ao Jorge Grace, que é a família Grace. A Grace, tá. Então a gente segue esse puro de origem que veio de um Grace. Hoje o meu mestre é faixa vermelha, é grão-mestre. Para você chegar na faixa vermelha, você precisa ter 65 anos de jiu-jitsu praticados. Então são poucos no mundo que são faixa vermelha. Certeza. Então a gente tem a honra de tê-lo no tatame, treinando com a gente todo dia. Que bacana, hein? É muito Sensacional. legal. Você como mulher dentro do esporte em si, né? Que tipo de preconceito você teve? Você falou, lá no início eu não fui no começo porque não existiam mulheres. Hoje, graças a Deus, a mulher está aí narrando esporte, está dentro do esporte, você como palestrante, como árbitra. Então hoje, graças a Deus, se abriu esse mercado. Mas foram tempos de luta. Né? Foi, com certeza. Primeiro o preconceito começa em casa, né? Nossa, vai colocar kimono, você vai ficar masculina. Você vai ficar com o cabelo assim, a mão, não vai fazer a unha. Então, primeiro é esse preconceito bobo, assim, de ser mulher e de ser feminina ou não, né? Eu não tenho problema com isso, sempre não sou tão feminina, aquela que vive cheia de maquiagem, mas também não sou masculina. Faço a unha, arrumo o cabelo de vez em quando, enfim. Tenho as minhas pequenas vaidades. Isso. E também sou casada, né? Nunca tive problema com isso. Tenho minha filha, que também segue o caminho. Mas sempre tem a dificuldade um pouquinho maior para a mulher, né? Sempre o treino, por exemplo, tem sempre muito mais homens. Então, hoje em dia, agora tem treinos só para mulheres. É mais fácil de uma mulher entrar no tatame, onde tem mais mulheres para acolher, do que você chegar lá e ter uns caras de 100 quilos. Você passou por esse lado do assédio dentro do esporte? Olha, eu nunca passei, porque é o que eu costumo dizer. Onde a gente quer respeito, a gente tem que colocar respeito, né? Eu tenho que me dar o respeito. Eu costumo dizer para minhas alunas, não venham treinar com um top cavado, que o seu peito pode pular. Não venham treinar sem um shorts por baixo do kimono, porque já é um esporte de contato. Se você não se der o respeito, com certeza absoluta, vão achar outra coisa. E todas as vezes que eu entendi, todas as vezes que eu entendi que poderia ser uma falta de respeito, eu fui lá e falei, olha, escuta aqui, eu tô aqui para treinar. Ou então, eu estou aqui para trabalhar. Então, eu sempre... Você impôs. Exatamente. Então, eu nunca sofri com isso. Tem que dar limites, né? Quando eu conheci o meu marido, eu já era faixa roxa. Seu marido também luta? Luta, ele é faixa marrom. Tá. Jiu-jitsu e kickboxing. Ele vai pegar a preta agora no final do ano. Ele é faixa marrom. Ele vai ser meu primeiro faixa preta, na verdade, que eu vou formar. Você que foi a mestre dele. Uhum. Coitado, né? Que legal, né? Que inversão, né? Porque assim, é o homem que comanda tudo, né? Que bacana, né? E quando eu conheci ele foi no meu treino. Por mais que ele já fosse da luta, ele falou, eu não quero que você treine mais. Todos esses marmanjos aí treinando com você, que não sei o que. Eu falei, peraí. Você pode vir em todos os meus treinos. Se você vê alguém faltando com respeito comigo, aí você pode falar pra mim sair. Aí ele não viu, aí ele veio junto. Ele veio, acompanhou, começou a olhar, falou, não tem nada não. E se tiver, ela bota o cara no chão pra correr. E aí ele entrou a treinar também, ele já treinava em outros lugares. Hoje ele frequenta a minha academia, a academia onde eu treino, com o meu mestre, com o meu professor. Então, ele entendeu que não teria problema.
Aí a segunda etapa foi quando eu resolvi ser árbitra. Para ser árbitra, o que precisa? Vamos primeiro, qual o critério disso? Faixa preta, Hum. passar no curso de arbitragem. Você faz um curso de preparação. Sim. Quanto tempo? Olha, o curso é rápido, dura passar na prova. Você estuda e depois você tem que ir lá prestar A prova é bem uma difícil. prova. Precisa estudar muito. Tem que saber, Eu passei no tem que saber terceiro. muita teoria, muita técnica, né? Muito regras, né? Tem que saber tudo da regra. E a regra do jiu-jitsu não é fácil. A apostila de regras é gigantesca. E aí eu fiz o curso, passei na terceira vez. Na primeira não passei, na segunda também não. Eu falei, mas eu não vou desistir. É tipo uma OAB, né? Tem que ter a carteirinha. E aí, quando eu passei, quando eu tirei a pontuação, eu falei pro meu professor de arbitragem, o mestre, né? Falei, eu me interesso em ser árbitra. Só que não tinha mulher, só tinha homens. Aí ele me deixou meio de escanteio e falou, será mesmo que ela quer? Aí eu fui de novo, eu quero ser. Aí ele me chamou pra estagiar. Nisso eu fiquei estagiando 4 anos. Falei, O estagiário é acompanhar, fazer competições. E nas competições. Falei, viu, quando que eu vou oficializar? Mas o estagiário, você assistir ou põe você pra... Coloca. Tá. A primeira vez foi terrível. Tinha 2 garotos de kimono azul. Um ganhou, finalizou. A hora que eu olhei, eu não sabia quem tinha finalizado. Peguei no braço assim, falei, ganhou, né? Ele, ganhei. Levantei. Porque eu tava muito nervosa. Porque você se passar na prova, sabia? A teoria é uma coisa. Agora, você colocar em prática ali, é muito rápido. Você não pode errar. Você tem que ser parcial. Você não pode olhar e falar, aquele ali é mais legal, acho que ele merece. Não dá. E aí eu fui estagiando, daí eu falei, quando eu vou oficializar? Porque as meninas não tinham uma mulher oficial. Enfim, consegui oficializar e hoje, graças a Deus, aí eu sou árbitra da Federação Paulista, da Confederação Internacional e do ADCC, que é o kimono, Jiu-Jitsu sem kimono. E você, quando vai, é remunerada por isso? Sim, quando vai participar é bem remunerado. Por isso que eu escolhi entrar na arbitragem, porque hoje o Jiu-Jitsu é a minha profissão. E viver só sendo atleta... Só dando aula, só isso é difícil. É difícil. Então, a arbitragem hoje que complementa... A sua renda. Isso. Para você participar de competições, que você viaja com muito, você precisa sempre de patrocínio. Sim. Que é difícil também. Difícil. Mas mesmo com esse histórico de vitórias, de títulos... Eu sempre tive patrocínio. Todas as viagens que eu fiz, tanto pro Pan-Americano quanto pro Mundial, eu sempre tive quem me ajudou, né? Senão, fica difícil. Mas mesmo com o patrocínio, como agora eu sou árbitra, aí eu vou, luto, trabalho... Já junta as duas coisas. É meio já difícil, ganhei aqui, mas eu vou tentando. Tem que fazer isso, né? Para ficar um pouco mais em conta, vamos dizer assim. Eu sou leigo, desculpe falar. O jiu-jitsu, por exemplo, o que é? É muito chão, em pé, numa luta, por exemplo, né? Numa competição. O que mais a imobilização? O que é que dá essa... Começa em pé, aí vai pro chão com quedas ou puxadas. Uma queda, tipo, que nem o judô? Isso, queda igual ao judô. Tá. Pode ser um ippon, né? Pode ser uma queda. Mas é também assim, ippon, cocaças? Não é. Eu não tenho mais cocar, né? Yuko... Imagine que começa com o judô e aí continua no chão. O judô para, né? Depois de 20 segundos. Isso. Ali continua. E daí são técnicas de imobilização e alavancas. Então, por exemplo, você consegue ganhar por finalização ou pontuação, né? A pontuação é a regra, que tem a pontuação, tem várias pontuações, você vai pontuando durante a luta. E a desistência, que é fazer o amigo bater 3 vezes. Esse é o objetivo do jiu-jitsu, fazer o amigo desistir. E quando você começa a luta, que você dá a mão ali, você tá selando um trato que você vai respeitar o limite dele e ele vai respeitar o seu. Que quando eu bater, ele vai soltar, senão vai quebrar meu braço. E quando ele bater, eu vou soltar. Ou tipo o mata-leão que o meu pescoço. Pra ele não me apagar, eu preciso bater. Que apaga mesmo, né? Apaga. No campeonato que você mais vê é nego apagado, porque não quer bater. O cara amolece lá e para. Isso. Mas se acaso que não tem essa alavanca, não tem a imobilização, como que se ganha essa luta? Então, por exemplo, 0-0 no placar, ninguém finalizou. Aí o árbitro que decide quem lutou mais e dá a vitória. Ah, entendi. Tá na regra também. O que você acha do MMA? Maneiro. O MMA Poxa, acho que se perguntar pra mim o que você assiste, lutas.
Eu e meu marido, minha filha. Eu tive, quando eu era roxa, 2 propostas pra lutar MMA. Não tinha muita mulher no cenário, né? Então, e eu fiquei animadona. Aí, meu professor na época falou, que legal, você ficou animada? Aham. A gente vai fazer um treino no octógono ali com um garoto que é da porrada. Que eu só sou do jiu-jitsu. Menina, o primeiro soco que eu tomei na cara, falei, não. Que é diferente, né? Não quero. O MMA, hoje, tá abrindo muitas portas para o lutador ganhar dinheiro. É porque o lutador ganha dinheiro se no dá MMA. Mais dinheiro, né? E fama, né? Ganha. E fama, né? Então, você tem que se preparar muito na luta em pé e na luta no chão. Hoje, o jiu-jitsu, assim, é a número 1 do MMA. A luta número 1 que você precisa saber. Se você não sabe jiu-jitsu, provavelmente a chance... Por causa do chão, você fala. De ir pro chão e você perder é muito grande. Só que você tem que saber lutar em pé. E tem que saber apanhar, não é só saber bater. Absorver o golpe, né? E eu não gostei. É pra você ver. Mas o meu marido lutou MMA. Já fui assistir ele lutar MMA várias vezes. Meu Deus. Porque o impacto, a gente vê... Tem meninas mesmo, toma cada pancada ali na sequência. E, por exemplo, pra você chegar a ganhar dinheiro, você vai fazer lutas que, se você se machucar, não paga nem o seu dentista. Se quebrar seu dente. Então, tem que ver realmente se vale a pena. Assim, é muito. Eu acho que chega até um pouco de doideira, né? Porque a pessoa tem que ser muito tem que ser desprovida de. O homem, não sei, mas a mulher tem. É que nós estamos falando vaidade, né? Pô, tem menina que sai com o olhão roxo e supercílio cortado, isso, quebra o nariz. O perfil do nariz já vira outro. Muda. Não, isso aí esquece. A pessoa que vive pro MMA é uma vida de lutador. É o dia inteiro. É preparação, alimentação, 3, 4 treinos por dia. O lance de estar com peso, né? Bater que é aquele peso. lance que já teve algum problema de entrar, aquele lance que eles entram na banheira pra perder peso? O lutador de MMA, como ele pesa um dia antes, que é diferente do jiu-jitsu. O jiu-jitsu você pesa na hora pra lutar. O lutador de MMA um dia antes, eles conseguem baixar uma categoria de peso. 10 quilos. Nossa, só que eles fazem 10 quilos? Desidratação. Isso é perigosíssimo. E, por exemplo, tem todo um acompanhamento, porque depois, quando você pesa, bateu o peso, já entra com hidratação de soro, com alimentação correta, né? Eu tenho um amigo que tem agora hoje problema renal, de tanto que ele desidratou lá atrás. E daí depois você reidrata e você volta com esses 10 quilos a mais dentro do octógono. Então você entra a lutar forte. Só que tem gente que passa do limite, igual a gente já teve problemas aí, que vê óbito, né? Sim, porque desidratou e aí os rins não acompanharam, não conseguiu reidratar e daí... E o MMA também tem 2 ramificações, duas vertentes. Tem aquele povo americano que... E não tem uma turma brasileira que tem luta direto aí? Ou isso é uma classificação para poder ir para lá? Não, o MMA é um só, né? Mixed Martial Arts. Então, junta todas as artes marciais. Quem é bom de karatê e jiu-jitsu, eu sou bom de judô e boxe. E aí vai... Mas eu vejo assim, na TV, por exemplo, tem uma competição aqui no Brasil que rola muito... Tem muitas hoje. Essas que se classificam... Os que destacam aqui no Brasil entram pro UFC. UFC, isso. Que é já o ápice do negócio, né? UFC, Rizin, tem alguns eventos, o LFA. Hoje um amigo meu entrou pro LFA, tô bem feliz que ele ganhou a primeira luta até. Começou a treinar comigo, e aí ele foi pro lado do MMA, eu falei, nossa, corajoso, e hoje ele conseguiu contrato num dos maiores eventos, bem legal. Esse contrato, ele tem um pagamento fixo ou é só por luta? É aí que você começa a ganhar dinheiro. Ele te contrata para você defender. Ele te contrata e você tem 5 lutas. Contrato mais 5 lutas. Cada vez que você vai lutar, você ganha mais. Um aditivo do que... E se você fizer a melhor luta ou a melhor finalização ainda, você pode ganhar mais. Que ali movimenta muito, né? Porque tem apostas, né? Dólar, uma série de coisas. Mas para chegar aí Não é fácil. Para chegar aí, que nós estamos falando, nós estamos falando, pô, para você alcançar porque eu falei para você que eu treinei judô, eu fico abismado com com um currículo desse teu, porque para alcançar um regional é super difícil, né? E é o que você falou, para você chegar lá, é regional, é paulista, é estadual, brasileiro,
Depois já é pan-americano ou depois do brasileiro você tem direito ao mundial? Pan e mundial. Tem que passar por Tem que tudo passar. isso. Você já ganhou tudo que tem que ganhar. O Ainda mundial, o mundial que você está falando, são 4 vezes vice. É. Nessas 4 lutas vice que você teve, foram anos sequentes? Foram. Que anos foram? Ano passado, 2021... 2000, teve a pandemia que cancelou. Que cancelou. Um ano antes da pandemia e depois, um ano depois 21, da pandemia. 22, É. 23. Vai ter, quando que vai ser o Mundial agora? Em agosto. Em agosto? Em Las Vegas. Las Vegas. Você vai? Eu vou. Tá preparada? Tô. Agora, no fim do mês, eu luto brasileiro. Ah. Vou tentar, Onde vai ser o Vai ser brasileiro? aqui em São Paulo. Ah, em São Paulo. Já tem 7 mil atletas inscritos. E onde é assim? Barueri. Barueri. É um dos maiores e mais difíceis campeonatos do mundo. O brasileiro. O brasileiro. É mais difícil que o Pan-Americano e que o Mundial, ao meu ver. Entendi. E depois do brasileiro, eu luto paulista, que eu gosto de lutar o paulista, que eu acho que você tem Em que São defender Paulo o que também, é o seu. paulista. Você tem que defender seu estado. Seu estado. E aí depois, em agosto, eu vou pro Mundial. Nesses 4 anos que nós estamos falando, você sempre pegou a mesma na final? Não. São sempre americanas, só que não são as mesmas. 2 anos eu perdi por uma vantagem, assim. Uma vantagem numa luta não é nenhum ponto. Pra você por entender, vantagem. é meio É ponto. aquele que você falou assim, esse aqui lutou melhor, o juiz analisa ali e acabou. Fiquei bem chateada, porque sabe quando você já tá assim, sente assim, nossa, dessa vez eu vou ser campeã mundial. Todas as vezes foi muito preparo, tudo. Mas eu já entendi que vai ter minha hora, e a hora vai chegar, é só eu não desistir, né? Eu falo pros meus alunos, o verdadeiro campeão não é aquele que ganha um campeonato e volta pra casa feliz. O verdadeiro campeão é aquele que persiste, não desiste e uma hora chega. É porque a gente fala, o que vale é competir. Claro, é isso mesmo, né? Porque você cria esse conceito. Claro que eu quero chegar lá e ganhar. Mas não é porque eu perdi que eu vou deixar. Você está insistindo, é a 4ª vez isso. As melhores do mundo são as americanas, então? São as brasileiras. Brasileiras. É que na minha categoria, por exemplo, eu tô em segundo lá. E sempre tem uma americana na frente. É um ranking. E tem brasileira campeã mundial dentro de outra categoria? Tem, a maioria. O Brasil... de uns 3 anos pra cá, o jiu-jitsu americano veio crescendo muito. Mas por quê? Todos os professores bons daqui do Brasil foram migraram pra lá. O jiu-jitsu, ele nasceu no Brasil? Não. Ele veio... Você que vem do judô, conhece Jigoro Kano. Sim. O Jigoro Kano conheceu Mitsu Maeda. Não sei se você já ouviu falar, o Conde Koma. Sim. Eles conheceu a família Gracie e veio para o Brasil ensinar o jiu-jitsu para a família Gracie, né? Aí e eles são americanos? Que veio ensinar? Não, tudo do Japão. Japão. Isso. Ensinou para a família Gracie e a família Gracie expandiu aqui no Brasil. Aperfeiçoou. Exatamente. Porque tem o estilo Gracie em si, né? Foi uma adaptação desse ensino ou eles seguiram aquilo que foi ensinado para eles? O Gracie, a família Gracie. Eles seguiram aquilo e aprimoraram. Esse é o aprimoramento que... O Gracie, para eles provarem que o jiu-jitsu era funcional, eles entravam em qualquer academia da época, na academia de judô, falava, quem é o melhor? Eu quero fazer uma luta para provar que meu esporte é bom. Ganhava. E foi convencendo. Foi no karatê, quem é o melhor? A gente vai fazer uma luta aqui com o Hélio Gracie. Ele vai provar para você que o jiu-jitsu funciona. Ganhava. Nisso, o jiu-jitsu começou a ter a visibilidade, e aí foi tendo mais pessoas. E teve uma época que eram os brigões, né? Teve essa fama, né? Teve. E aí depois... Da própria família Gracie, tem alguns que saíam mesmo pra... E aí o que fizeram com esses brigões? Colocaram pra lutar no octógono no MMA. Ah, tá. Entendeu? Então, deixou o jiu-jitsu conhecido por causa disso. O MMA é uma junção de tudo, né? Todas as artes. Kickbox, o tailandês, aquele povo tailandês é mais kickbox, né? É Muay Thai. Muay Thai. É um kickbox, mas usa a perna, cotovelo, né? Muita perna. usa joelho, muita joelhada. Muita perna. Chutes. Esse de levar a perna lá em cima, o que é? É o taekwondo. O taekwondo. Mas tem tanto, não. Antigamente, eu falo que na minha época só tinha o judô e o karatê. E a capoeira.
E se ramificou muito, né? Sim. O Kung Fu ainda é Olha, cada vez menos eu escuto falar do Kung Fu. Me veio agora sim, né? Sim. Mas mudando um pouco de setor. Como mãe, como que é seu dia a dia? Porque tantos afazeres como esse, palestrante, árbitra, professora, atleta, né? Como que é o seu dia a dia com isso? Eu tenho uma filha, a Manuela, ela tem 12 anos, vai fazer 13. A Manu, quando eu descobri que eu tava grávida, eu fiquei preocupada porque eu não queria parar de treinar. Aí, ela nasceu, quando ela tinha 3 meses, o médico me liberou. Eu colocava ela no bebê conforto, colocava ela do lado do tatame, dava várias coisas pra ela ficar mordendo e treinava. Aí, quando ela aprendeu a gatinhar, foi no tatame. Quando ela aprendeu a andar, foi no tatame. Hoje a Manu treina comigo, né? Compete também, competidora. E a Manu é meu braço direito na academia, ela que me ajuda em todas as aulas das crianças. E ela já ganha pra me ajudar, então ela já sabe... Você tá valorizando, né? Sim. E ela, o dia que ela não está, por exemplo, ai mãe, hoje eu tenho alguma coisa na casa da minha amiga, preciso ir. Tudo bem, Manu, pode ir. Eu passo apertado com a criançada, porque ela domina a criançada. É bacana, né? E a Manu é nota 10, né? Vou contar uma passagem disso. Claro. A Manu gosta muito da praia, ela é como eu, né? A gente gosta muito de estar lá, Praia? de surfar, E aí, eu tava com ela, uma Eu mãe... ia perguntar isso, o que você mais gosta de fazer fora, né? Então... Uma mãe me chamou na praia, assim, perguntou pra mim, qual a idade da sua filha? Porque a Manu é grandona, ela é do meu tamanho. Com 12 anos? O pai dela é bem alto. Daí eu falei, a Manu tem 12. A moça falou, ai, tô tão preocupada, minha filha tá no apartamento fazem 3 dias e não quer descer na praia. No celular, com vergonha do corpo e tal. Eu falei, nossa mãe, mas não pode deixar, né? Como que é a sua filha lá? Eu tô tendo problema na escola, problema em casa, essa fase da adolescência é muito difícil. Eu falei, mãe, posso te dar um conselho? Sua filha tem que ter uma rotina. O que é ter uma rotina? Ela vai pra escola, ela tem que estudar, fazer lição. Coloca ela no esporte. Ela tem que saber. Qualquer que seja, né? Porque senão a sua filha vai chegar da escola, vai ficar no celular. E na hora de te obedecer, ela não vai te obedecer. Então, a moça quase chorou conversando comigo e eu fico tão, assim, feliz em ter a Manu como um exemplo para as outras crianças, para os outros adolescentes, sabe? Mas também tem o exemplo de casa, né? Com certeza o pai é muito regrado, né? Ele dá aula também. Ele dá aula dentro também. Dentro da nossa academia. Da categoria da arte marcial dele. Dá aula. E você também. Então, é um exemplo ali, né? E fora, então, isso, o seu negócio é surfar, praia. Olha, quando dá tempo, né? Quando dá, é difícil quando eu não tô em competição, né? Mas aí ainda sou faixa branca no surf. Faço aula, eu gosto. Stand-up, não. Na praia só ficar em cima. Eu gosto mais de emoção, Você gosta mais de emoção. Qual o seu maior desafio no jiu-jitsu em passar isso para as crianças ou para quem quer que seja, dentro desses ensinamentos que você tem? Olha, eu não vejo como um desafio, assim, sabe? Mas é formar um cidadão melhor. Não só formar bons lutadores, ou um campeão mundial, ou um faixa preta. Eu tento que a pessoa leve a filosofia do jiu-jitsu, a criança, até para dentro da casa. Né? Eu tenho crianças hoje que treinam, que depois de um mês o pai e a mãe começam a treinar. Que bacana. Então, passar o que o jiu-jitsu pode ser bom na sua vida, não só dentro do tatame, mas fora dele também. E você tem academia aqui, em Itu? Eu tenho academia em Salto. Em Salto? Só em Salto? Só em Salto. E você chega a dar aulas em outras, como se pode dizer, uma aula que... demonstrativa, sim, em outras academias? Semana passada eu estava em 2 academias em Dayatuba, fui dar aula feminina para mulheres. Então, muitos professores me chamam para, de repente, vai iniciar uma turma feminina. Eu vou, converso com as meninas. Bem legal, eu tenho uma visão aí do jiu-jitsu feminino crescendo cada vez mais. Acabei de responder uma mensagem de um amigo meu que faz campeonato. Ele quer que eu fale, ajude a divulgar que vai ter um GP feminino, então ele quer que eu traga mais mulheres. Eu falei pra ele, com certeza. O GP é? O que é um GP?
É um campeonato, dentro de um campeonato, algumas lutas especiais. Ah, tá. Eu vou falar agora do nosso pão de queijo saboroso. Olha, para quem não conhece, olha, é o pão de queijo mais gostoso que eu experimentei na minha vida. Eu sempre falo que eu nunca fui chegado assim em pão de queijo, mas a marca Saboroso, olha, tem de requeijão, tem de frango, calabresa, tem até doce, o que de goiabada, né? Tem o chipa, tem várias categorias aqui. Esse é o gourmet, né? E assim, se você quer ser um representante, um distribuidor, entre em contato aí com o Natan, da Rox Distribuidora, que você vai ser muito bem atendido. De repente, você pode mudar a sua vida trabalhando com o nosso pão de queijo, tá bom? Depois vou dar uns pãezinhos lá para você, tá bom? Que é uma delícia, você vai ver que é maravilhoso. Pão de queijo saboroso. Deixa eu ver o que nós podemos... Nós estamos falando... Mãe. De mães, né? Então, você fez alguma especialização na educação física? Você terminou a sua faculdade? Minha especialização mesmo é o jiu-jitsu. Eu costumo dizer que eu sou formada em jiu-jitsu, né? É o dia a dia, né? Objetivos e planos futuros dentro do esporte, por exemplo. Bom, eu sempre trabalhei, antes de eu ter minha academia, em outras academias com o meu tatame. E o meu objetivo era ter o meu. Você dava aula para outras academias. Antes e aí, quando veio a pandemia, que ficou tudo difícil, né? Para todo mundo. Foi uma época complicada, né? E eu sempre trabalhei com um dono de uma academia amigo meu, e eu cheguei para ele e falei, olha, eu vou abrir o meu. Ele falou assim, nossa, mas agora é um momento difícil, pandemia, eu vou abrir. Eu tava dando aula na garagem, aula na rua. Se virando, nos 30, como diz, né? Aí eu passei em frente ao salão onde é a minha academia, tava escrito, aluga-se. E eu sempre já paquerava aquele lugar. Liguei, o moço falou, pode vir hoje ver. Fui, fechei, montei tudo. Sem ter aluno nenhum, sem ter nada. Eu tinha aluno já, meio segurando ali, dando aula online. Meio separado. Porque tava tudo fechado. Aí uma amiga me deu a fachada da academia, a outra amiga me deu o bebedouro, a outra amiga o balcão, o meu professor me ajudou. O pessoal ajudou, né? Comprei o tatame. Coloquei meu tatame Prime, eu tenho uma parceria com a Prime Sports, que é o melhor tatame, né? E aí, no dia que mandou fechar pela segunda vez, estava marcada a nossa inauguração. Aí eu falei pro meu mestre, ele falou, Mariana, vamos inaugurar com a porta fechada. Inauguramos, 50 pessoas no tatame, terminou, a gente juntou para tirar foto, chegou a polícia. A GM, oi, dele, oi Mariana, a gente veio ver sua academia, parabéns, que legal. Bonita. Mas ó, tira a foto e manda espalhar, porque a gente vai fechar tudo hoje. E aí eu costumo dizer que, além de eu ter vencido aí esse negócio de você virar uma empreendedora, eu venci na pandemia, sabe? Então, hoje a minha academia agora em março fez 4 anos, e agora eu tenho um segundo tatame, que é dentro de uma outra academia também, que eu que cuido desse tatame. Então, esse era um dos meus maiores objetivos aí, ter o meu espaço, poder colocar quantas crianças eu quiser, colocar o horário de aula que eu quiser, sabe? Quantos alunos você tem? Agora, na minha academia, eu tenho 200 alunos. Ixi. E horário para tudo 200 alunos isso? com 150 crianças. E você, a turminha atende quanto, assim? Porque você também, 150 alunos, você dá aula assim, 10, 15, dividido? 20, os maiorzinhos chega a 30. Tenho turma que eu já fechei, que tá cheia. Agora abri uma outra turminha, que é uma turminha para quem quer competir, que é treino de competição. Tem coisas específicas. Tem. Mas fora o treino normal dela... ela treino extra. Um treino extra. Você mesmo, você se preparar para o Mundial, você treina com quem? Eu treino aqui em Itu, que é a matriz, onde tem meu mestre, meu professor, que a gente tem um treino de competição na hora do almoço, das 11 à 1. E todo dia? Segunda, quarta e sexta. E você regra também a alimentação, regra tudo isso? Esse é o treino de competição de jiu-jitsu. Aí depois tem a preparação física, e aí alimentação, manter peso. Alimentação é em cima de uma nutricionista, de um profissional em cima da minha categoria de peso, né? Agora no Mundial e no Brasileiro eu vou numa categoria acima. Eu resolvi subir um pouquinho, fiquei mais forte, então eu vou até 74 quilos de kimono. Tem específicos que nem ajudou? Leve? Meio pesado. O seu é meio pesado. Vai de 70... Vai até 74 de kimono. Então você pode
Mas tem um limite antes Não, disso. antes não tem. Só acima. Ah, Mas é difícil quem entra com o menos. cara, uma de 60 e pouco poderia lutar. A outra de baixo é até 69 quilos. Ah, tá. Que é a categoria que eu lutava, médio. E aí agora eu vou de meio. E meio, o seu meio. E o pesado vai de 70 De 74 a 80, acho. e depois existe E outra depois categoria? tem super pesado e daí pesadíssimo. Ah, tem tudo isso. Pesadíssimo aí é acima de 90. O- Que daí eu posso lutar no absoluto. Porque eu entro na categoria e depois eu luto absoluto. Absoluto são todos os pesos. Isso não quer dizer Não que a gosto pessoa... muito. Isso não... você pode pegar tanto um acima como um abaixo. Aí tem que ter coragem, né? Uhum. Mas isso não... a pessoa tem 100 quilos. Isso não quer dizer que ela é gorda, né? Pode ser Forte. forte, né? Malhada, musculosa. Mas uma mulher de 100 quilos é difícil ser só forte. Ela tem que ser A massa dela, né? mais... Tronco maior, né? Tudo. 100 quilos só sendo de músculo para uma mulher é muita coisa. Que conselho você daria para as mulheres que pensam em começar a treinar jiu-jitsu? Porque ela pode encarar esse negócio do preconceito do marido, do namorado, sei lá o quê, ou também, pô, mano, eu vou ficar masculinizada, eu vou ficar aquilo, né? Eu sempre costumo dizer que as mulheres têm que pensar pro lado positivo, né? O jiu-jitsu, hoje eu falo que todas as mulheres precisariam saber o mínimo da defesa pessoal. E a arte que mais ensina defesa pessoal é o jiu-jitsu. Então a mulher precisa se defender. Não é defender de um assalto, não é isso. É defender de qualquer pessoa que pode te atacar em casa, pode te atacar num barzinho, pode te atacar numa balada, o próprio marido alterado, bêbado, um namorado que não tá aceitando o fim do relacionamento, né? A gente hoje não pode confiar nas pessoas. Uma garota que de repente algum abusador que tá querendo alguma coisa. Então, o jiu-jitsu ensina a defesa pessoal. Então, mulheres, procurem o jiu-jitsu, procurem um professor que entenda realmente o que vai ensinar para vocês, a arte marcial pura, a defesa pessoal, a aprender a se defender, a se colocar nos lugares, uma academia que pode ajudar vocês pro resto da vida. Você teve, assim, algum problema muito sério dentro do jiu-jitsu ou do esporte? Ou você já presenciou alguma coisa? Olha, eu como árbitra, depois que eu virei árbitra, eu costumo ver algumas coisas que me chateiam, né? Professores que gritam, que xingam, sem saber da regra. Isso me chateia um pouco porque o professor, ele precisa saber a regra para ensinar para o aluno. A pessoa tá lutando e ele fica lá fora... Ele fica na grade gritando, te xingando. Agredindo verbalmente o árbitro. É. E não tem nada para expulsar, você não pode... Hoje a federação, a confederação, eles dão um castigo, deixam um tempo sem lutar, mas muitas vezes não acontece nada, né? É porque a gente observa, eu gosto de acompanhar o judô principalmente, né? E você vê o técnico lá ali fora do tatame falando, de repente o árbitro parou. Sim. Chama atenção. Eu faço isso. Eu outro dia tava numa luta, o rapaz tava gritando tanto, me xingando. Ele falava assim, ó, ganha, porque finaliza, porque se depender dela, a gente vai perder. E ele tava me atrapalhando, parei a luta, parou. Isso é um desrespeito. Olhei pro rapaz na arquibancada, falei, enquanto você não parar, eu não continuo a luta do seu aluno. Não é uma posição que eu posso tomar, tá? Eu tenho que ficar quieta, continuar a luta, né? Mas ele tava me atrapalhando tanto que eu falei, não, espera aí, vamos ver se ele vai respeitar. E ele ficou quieto e a luta continua. Mariana, aqui nós estamos chegando no final, porque você vê que o papo bom é rápido, passa rápido, né? Mas eu faço uma pergunta sempre para os nossos entrevistados. O que mais te incomoda e o que mais te deixa feliz? O que mais me incomoda no jiu-jitsu hoje são professores irresponsáveis, né? A gente tem muitos aí por aí. E o que mais me deixa feliz é eu poder mostrar o verdadeiro jiu-jitsu para as crianças e para as mulheres. Que bacana. As pessoas encontram você em quais? Na rede social, como que pode? Rede social, o Instagram, Mariana Magá BJJ, que é Mariana Magalhães. Facebook, Mariana Magalhães. E na minha academia, que é em Salto, na rua Floriano Peixoto, 1541, no Vila Nova. Bacana, Mariana. Foi um prazer entrevistá-la. Você trouxe um exemplo de vida, de luta, de conquista, de persistência e que
realmente sirva de espelho para muitas mulheres e crianças, porque nós precisamos de pessoas como você, batalhadora, representante do nosso país, que acredita, que não desanima, e eu tenho certeza que todos vão adorar essa entrevista. Eu que agradeço. Fico feliz. Diego, um beijo para você que está em Las Vegas. Obrigado e espero voltar aqui com o meu título mundial. Vamos torcer para isso, tá bom? É em agosto? Agosto. Gente, termina aqui mais um bate-papo com Diego Rezende e Rosinha. Se inscrevam nos nossos canais, põe lá a sua opinião, toque o sininho e nós estamos juntos. Na próxima semana tem muito mais.